Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Que privilégio mais uma vez poder estar com vocês nesta noite. Vamos lá começar orando, queridos? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos, mesmo distante fisicamente, mas com o coração ligado, Pai, e contando como sempre, Pai, com Teu Espírito Santo, permeando os nossos corações, os nossos raciocínios, para que possamos ouvir a Tua voz e termos um tempo maravilhoso de comunhão, Pai, edificação que vai gerar multiplicação. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, que alegria, né, nós estarmos mais uma vez juntos e vamos continuar aprendendo com Jesus, mestre dos mestres, sobre a humildade. Por isso que estamos o Leite aqui para fazermos a parte 2, né, Leite? Dar continuidade desse assunto importantíssimo de como parecermos mais com Jesus. Leite, todos nós gostamos de recompensa, não é verdade? Todos nós vivemos o dia a dia pensando em alguma coisa acerca da recompensa. E aí, Leite, o que você pensa sobre isso, Leite? É verdade, Edson. E até a gente sendo humilde, a gente tem uma grande recompensa do nosso mestre. Isso mesmo. E Jesus contou, Leite, nessa história que nós vimos no domingo, nessa parábola, ele contou, mas só para nós desenvolvermos também o nosso raciocínio, também no nosso bate-papo hoje, é que existiam dois personagens, o fariseu e o publicano. Que ponto você destacaria do fariseu? É verdade, Edson. E o fariseu demonstrava ali uma aparência acima da média, como nós aprendemos domingo, não é? Ele jejuava 2 vezes, sendo que naqueles tempos era uma vez. Ele dava o dízimo de 20%, sendo que o certo era 10%. Então ele queria aparecer mais do que os outros. Isso mesmo. Qual outro personagem que tinha? Qual outro personagem? O publicano. O publicano tinha uma marca que todos nós precisamos realmente, né, Leite, ficar atentos. É que ele batia no peito e falou: Senhor, eu sou um pecador. E ele nem conseguia olhar para o alto, para Jesus, para os céus. Esse é um gesto realmente de humildade, né? Você nem olhar, nem conseguir olhar. Ponto. É um ponto que nós destacamos desses dois personagens. Agora, Leite, uma das recompensas da humildade que nós podemos ver no texto, né, é que a justiça e justificação é ser considerado santo, ser considerado justo diante de Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo com tantos pecados, ser considerado justo. Mas como é que pode isso, Leite? Como é que pode eu e você sermos considerados justos? E quando eu ouvia isso, Edson, eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Nós tendo tanto pecado, sendo tão limitado, nós temos um Deus que nos justificou. Temos um Deus que nos dá essa recompensa da justificação. Isso é tremendo. Isso faz toda uma diferença da gente servir ao Senhor. É através de Jesus, né? Podíamos dizer assim, o justo morrendo pelo injusto. É o justo Jesus morrendo por mim e por você. Isso é algo maravilhoso, é a graça de Deus. Um outro ponto que precisamos destacar, Leite, é que Jesus quis dizer que nós seremos exaltados. O que quer dizer esse exaltado? O que você, dentro do contexto bíblico, né, que você poderia citar, que até foi citado domingo, que você destacaria sobre ser exaltado? E muitas vezes pensamos que ser exaltado é querer vingança, é querer aparecer. E não, o texto da palavra de Deus, de Paulo, de 2 Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 7, diz que agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém este grande tesouro. Assim fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Então, ele está nos ensinando que nós, para sermos exaltados, temos que ter essa excelência de Deus. Temos que ter esse poder de Deus operando em cada um de nós. É como sermos, né, um vaso de barro, mas a importância é o que vai dentro desse vaso de barro. Isso é que é o fundamental, né? Que é um grande tesouro que é guardado neste vaso, que é o Espírito Santo, que nós vamos falar um pouquinho mais pela frente. Agora, o ponto marcante de sermos considerados como vaso de barro, né, é que é importante nós sabemos que ele precisa crescer e nós diminuímos.
Esse é o ponto marcante, Leite. Você pensa, o que você poderia comentar para enriquecer esse permitir com o nosso viver diário que ele vá crescendo e nós vamos diminuindo? E eu gostei também quando o Gustavo comentou que é um vaso de barro. São tantos vasos que a gente conhece, vaso de ouro, vaso de bronze, de porcelana, mas o Senhor usa o vaso de barro. Para quê? Para que a gente possa ser moldado nas mãos dele. Tantas e tantas situações que precisamos ser moldados na mão do Senhor. Não é verdade, Sim, Edson? com certeza. Esse ponto expressa a humildade, porque a humildade, ela mostra o quadro real das pessoas, não há uma maquiagem. É um quadro real, realmente eu sou dependente de Deus, eu preciso dele. Domingo nós vimos uma imagem que eu queria que você trouxesse à sua mente. Imagine um solo deserto, com o sol. O que acontece com a superfície? Muitas rachaduras. Traga à sua mente muitas rachaduras. Aí, por exemplo, vai vir a chuva, vai vir a água. Aonde é que a água vai penetrar primeiro? Nas rachaduras. Nas rachaduras. Essa é a função do Espírito Santo. Quando ele vem para atuar, ele vai atuar aonde primeiro? Nos lugares mais baixos, aonde as pessoas estão mais quebradas, aonde você está sendo humilhado, não você está orgulhoso. É nesse momento, é com esta imagem que eu e você temos que ficar. O Espírito Santo atuando nas superfícies mais baixas. Isto é maravilhoso. E o que me chama a atenção, Edson, e chama nossa atenção nessa noite, é que dentro do vaso, o que interessa é o que está ali, é o Espírito Santo. Então ele usa o vaso para que nós sejamos um canal do Espírito Santo de Deus. A água chega nos lugares o quê? Mais baixos. É os lugares mais baixos que ganha a preferência da atuação da água e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai atuar numa região rígida, no alto. Ele vai penetrar nas pessoas que se sentem fracas, nas pessoas fragilizadas, as pessoas que são dependentes. Esse é o destaque desta imagem maravilhosa, né? Agora, a aplicação de tudo isso para os nossos dias, no que reverte o nosso posicionamento? Por exemplo, Filipenses 2, 5 a 11, diz esse texto que nós devemos ter as mesmas atitudes de Jesus. Esse é o ponto fundamental. Discípulos precisam seguir o seu mestre. No que diz respeito à humildade, nós temos essas mesmas atitudes. Como é que nós podemos ter essas atitudes, Leite? E em que momentos essas atitudes são marcantes nas nossas vidas? Pensando nisso, Edson, a gente vê no texto de João 3,30 que a palavra fala que ele cresce e nós diminuamos. Quando a gente pensa em ser vasos de barro, nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Nós precisamos aprender com Deus, com o próprio Jesus. Mesmo ele sendo Deus, ele não considerou ser Deus, ser igual a Deus. Então, cada vez mais nós aprendemos com o Mestre a questão da humildade. Com certeza. E pelo fato de ele ser muito humilhado, o que aconteceu com ele? O prêmio dele, né? Ele foi exaltado ao mais alto nível, ao mais alto posto, ao mais alto lugar. Né? Porque ele foi a expressão de ser humilhado e ser exaltado. É o quesito principal de você experimentar esta humilhação aconteceu com Jesus. Por isso sempre dizemos, né, que ele é o mestre dos mestres. Agora, a maior recompensa na realidade, Leite, que é quando acontece nas nossas vidas essa humilhação, né, sermos humilhados, qual ponto destaca mais dentro do vaso? Que é o quê? É a atuação do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, demonstramos que nós dependemos plenamente do Pai. É escolher ser esquecido para que Deus seja lembrado. É como diz Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o grande diferencial. Né? Mas como é que nós aplicamos isso no dia a dia, Leite? Como é que é a aplicação disso? Eu penso, Edson, que nós precisamos esvaziar de nós mesmos e cada vez mais obedecer ao Espírito Santo, que é essa excelência que vai no vaso de barro. E ter as mesmas práticas que Jesus teve, como o Gustavo nos ensinou, de ações, de palavras e pensamentos. Isso. Não é verdade, Edson? Praticamente é o dia a dia que vai marcar. O que marca nessas atitudes é o nosso viver diário. Isso é o que mais deve ser levado em consideração. Isso, eu vou repetindo e reforçando o que você disse. É isso mesmo. Ó. São as ações, as nossas palavras, o que nós pensamos. É nesse dia a dia
que vai se reverter e mostrar a nossa realidade e as nossas atitudes. Agora, você se marcou para você também, domingo, Leite, sobre a questão da flexibilidade, né? Porque existe vasos de barro, existem outros tipos de vaso, como de bronze, de ferro, de latão, né? São os mais rígidos. E ele disse que ele aprendeu, e essa frase eu já tinha ouvido também do pastor Osmar, eu não lembrava que era dele, né? Bem-aventurados os flexíveis, porque eles jamais se quebrarão. Nos relacionamentos, principalmente, que é uma atitude onde mais aparece, Leite, é nos relacionamentos, as nossas atitudes, certo? Como que você pensa que deve ser essa flexibilidade? Em que ponto é essa flexibilidade? O que você destacaria nos relacionamentos, o ponto de ser flexíveis? Você pode citar até um exemplo do seu dia a dia? Eu penso que o relacionamento é como se fosse uma arte. A gente se relacionar com as pessoas, a gente tem que praticar isso que nós estamos falando aqui nesta noite. Temos que ter essa humildade, temos que ter o amor. E o vaso de barro, ele representa algo que pode se quebrar, que pode, por vezes, refazer novamente. Então, Edson, o vaso de barro, eu entendo que é uma conotação de poder moldar diante situações adversas que passamos, diante as pressões, diante as situações que venham nos entristecer. Mas nós precisamos sempre lembrar que nós estamos na mão de um oleiro, que quebra e faz o vaso da forma que ele quer. Excelente, excelente. E nessa flexibilidade dos relacionamentos, eu queria só voltar nesse ponto, por a importância do perdão. O perdão, ele flexiona os relacionamentos. Poxa, realmente, Leite, eu errei com você, né? Eu errei com você. Então você tem a possibilidade de flexionar os relacionamentos através dos instrumentos que Deus deu para a gente. O perdão, por exemplo, sofrer injustiça, saber se portar diante de uma injustiça. Outra coisa, Leite, é que muitas vezes na vida nós precisamos engolir alguns sapos, como diz o Gustavo. Porque você pega uma pessoa que não está num dia que ele não está muito bem, ou está com algumas buchas da vida, né? A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas nesse ponto. Então engolimos sapos de diversas formas, né? É na vida profissional, às vezes dentro de casa mesmo, né? Então isso é fundamental nós sermos flexíveis. E repetindo, bem-aventurados os flexíveis que eles jamais se quebrarão, né? Então, Leite, para nós fecharmos aqui a parte da exaltação, né? Eu queria fechar com você aqui reprisando a importância do que é que vai dentro do vaso. A exaltação principal, tanto para nós quanto para cada um de você que está participando do G100, é saber que o mais importante é o que vai dentro deste vaso, que a exaltação é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Cristo vivendo através do Espírito Santo, porque aí sim eu sou capacitado a ter atitudes. Não é força humana, não é, por exemplo, assim, eu fui educado desse jeito, eu participei de uma cultura assim, em casa aprendi assim. Tudo isso é muito bom, não deve ser jogado fora, isso é coisa boa. Mas em conhecer a Jesus, se relacionar com Jesus, é você experimentar Ele vivendo através de você, como Gálatas 2, 19 e 20. Agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É permitir que Ele viva a sua vida nesse vaso, né? E para descontrair aqui, existe vaso gordinho, vaso magrinho e tal, mas isso aí é tudo relativo, né? O mais importante é que tipo de vaso você é, e o que é mais importante ainda é o que é que vai conter dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Então, para nós encerrarmos aqui, um comentário final, alguma observação, Leite, que você viu que você queria enriquecer dentro desse fechamento, para nós orarmos aqui e fecharmos as perguntas, principalmente as perguntas para nós conversarmos aqui. Só lembrando, Edson, e você que está na sua casa, lembre-se, seja um vaso de barro, seja um vaso de honra, para que essa excelência do Espírito Santo possa habitar dentro de você, para que você possa, com as suas atitudes, fazer algo novo na sua casa, algo novo na sua família, na sua célula. Lembre-se, o nosso Deus é especialista em moldar qualquer tipo de vaso. Muito bom, Leite, que bom. Aqui as tarefas que nós vamos ter, né? Atenção, as perguntas que são importantes que vocês vão agora conversar, né? Trocar ideias. 2 perguntas aqui. Primeira, eu tenho sido um vaso de barro, flexível, ou um vaso rígido, de bronze? Ninguém toca em mim,
jamais serei quebrado. Né? Repetindo, um vaso de barro flexível ou um vaso rígido? Pense aí. Segunda questão ligada a esta, quais atitudes de Jesus você percebe que ainda falta na sua vida? Quais atitudes de Jesus que você fala, poxa, está faltando na minha vida? Mas agora, no que diz respeito ao que essas atitudes, queria ser bem específico, é como têm sido as nossas reações. Queria focar nisso. Como é que eu reajo diante de uma injustiça, diante de algo que falam contra a gente, de eu ser incompreendido, né? Ser incompreendido, né? Por exemplo, fiz uma situação, não caiu bem, não fui bem compreendido. Como é que você reage a isso? Isso é muito importante, né? E quando você é humilhado, como é que você reage? Tá? Então eu queria que nós pensássemos assim, as nossas atitudes relacionadas às nossas reações quando isso acontece. Tá bem? Tudo bem? Vamos lá então? Leite, vamos orar, encerrando, abençoando as equipes, os relacionamentos, para que o Espírito Santo de Deus continue falando e que eles tenham um excelente tempo de comunhão, edificação, para gerar multiplicação. Amém. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, abençoando agora cada célula, cada GECEM que vai iniciar, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo possa fazer algo novo, que cada um de nós, Pai, possamos verificar a nossa vida, que tipo de vaso somos, ó Pai, para que o Senhor venha e faça com que a excelência do Espírito Santo possa habitar em cada um de nós. Usa cada líder, usa os seus auxiliares, usa cada um que estiver interagindo. É assim que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amamos você. Tenha um excelente GECEM. Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.